Para nós é um imenso prazer encerrar o dia com um grande amigo, José Roberto, que conta toda a história que nós já vimos hoje, desde lá de São Borja, passamos pelos conhecimentos que tinha em São Miguel, claro que de uma forma um pouquinho mais aprofundada do lado espiritual, com as benzedeiras, e fechamos o dia aqui em Santo Ângelo com o José Roberto, que é para mim uma grande honra ser teu amigo e com certeza aprender muito já, principalmente com esse processo que você vem estudando dos Guarani e desses povos ancestrais, que é isso que nós buscamos. Falar de você, diversos livros já escritos, né, diversas atividades em prol da nossa cultura brasileira, e agora para nós é uma grande honra estar entrevistando você para essa série que nós vamos iniciar esse ano e não sabemos quando vamos terminar, porque o próprio nome já diz, ela busca os caminhos do conhecimento, para que as pessoas saibam que isso tudo existe e que, quem sabe, possam ir lá conhecer esses lugares e despertar dentro delas algo maior. Roberto, hoje, estando aqui contigo, gostaria de algumas informações, de repente até que você não escreveu lá nos teus livros, porque nós falamos um pouco mais de espiritualidade, nós falamos um pouco mais de crenças, né? E que nós possamos transmitir isso às pessoas. Para você, então, nessa minha primeira pergunta, o que é os Guarani? É importante a gente sempre pensar que nós estamos numa terra vermelha, né? E que vive gente aqui há mais de 12 mil anos. Que essa é uma questão importante, especialmente para nós do mundo europeu, que chegamos muito depois aqui, né? A gente sempre pensa, eu nas minhas palestras, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo mora a gente aqui, né? As pessoas dizem, não, 150, 100 anos, 150, né? E daí eu já começo com, então índio não é gente. Não, então, né? Por que eu digo essa história dos 12 mil anos? Porque vive gente com espiritualidade, né? Há muito tempo aqui, nessas terras, todas nossas. Anteriormente, gente do Paleolítico, depois chega gente do Neolítico, e no chegar o Neolítico chegam os Guaranis, há mais ou menos 2.500 anos atrás, com os seus pajés, né? Com seus Nyanderu, Tupã, que é o seu deus maior, né? Então, toda esse conjunto, digamos, desses elementos espirituais são os fundamentais para nós compreendermos a nós mesmos, a nossa região, ao Nyanderecô, como dizem os guaranis, que é o modo de ser da nossa gente, né? Então, é importante entender, digamos, essas questões das divisas da América, né? Entre aspas, descobrimentos, que são as ocupações, né? 1492, Colombo chega na macro América nossa. 1494 já tem um tratado, que é Tordesilhas, né? E que nos divide entre Portugal e Espanha. O Rio Grande do Sul todo fica para a Espanha. Na verdade, é uma linha entre Laguna e a Ilha do Marajó. Então, toda a esquerda era espanhol. O Brasil de hoje é 3 vezes aquele Brasil, né? Ou seja, há uma pressão luso-brasileira, né, digamos, a oeste, e aos pouquinhos vai se chegando e vai tomando território, chega no que é hoje, né, e vai tomando esse território do mundo espanhol. Os Guaranis são um povo, obviamente, que não são de 8 mil anos atrás, ali no Rio Madeira, na região amazônica. É um povo muito mais antigo do que isso, porque ninguém aparece de nada, né? A minha pesquisa, e agora saiu um documento importante do Carl Zimmer, que é um livro, uma espécie de Darwin revisado,
em que mostra que os guaranis são irmãos genéticos dos japoneses, dos chineses e dos inuites siberianos. Ou seja, é um povo de olho puxadinho que sai da Mongólia e vem descendo, né, China, Japão. No Japão eles ficam muito tempo, o conjunto das palavras japonesas são os mesmos, umas quantas palavras são as mesmas, isso, o modo de falar, a falta de L, né, dentro da língua e uma série de outras coisas. E agora, a maior de todas as novidades, eles dividiram, eu estou todo arrepiado, dividiram a sociedade em 56 tipos genéticos. Os guaranis são um tipo genético e eles são irmãos genéticos dos japoneses, irmãos genéticos dos chineses. Então, por que eu estou falando isso? Pela espiritualidade. Porque você vê o modo espiritual, por exemplo, dos japoneses. Como eles são gentis, como eles são calmos, como eles lidam com as coisas da natureza, né? E veja, então, essa milenaridade que obviamente se desfez, quem sabe, há 15 mil, há 10 mil anos atrás, e a vinda deles pela Polinésia, nunca por Bering, nunca lá por cima, não há datações por cima, e sim por baixo, né? Chegam no Peru, sobem os Andes, descem os Andes, e há 8 mil anos estão no Rio Madeira. E dali se espalham a leste e ao sul, e, bom, todavia, todas as datações mostram eles espiritualmente, lidando com a sua espiritualidade, com os seus deuses, com as suas ocas, com os seus, né, com o seu Opã, que é o nome da religião deles. Então, esse processo todo chega aqui na região, agora vão dar um salto, então, de 8 mil para 2.500, e um salto para a entrada dos jesuítas, né? Então, isso tudo está junto. Só que aquela gente milenar continua com a sua energia, lidando com a natureza, entendendo um Deus que está em ti, que está nas árvores, que está nos bichos, que está no homem, que está em todos. Então, veja, é um ser profundamente espiritual. Então, toda essa herança que chega para o povo missioneiro atual é exatamente essa, de nós termos um modo de atender as pessoas, de falar com elas, de amar elas, de tentar alteridade, que é compreender um ao outro, olhando para o outro e se colocando no lugar dele, né? Então, veja que esse conjunto todo você encontra nas mais diversas formas. Ainda em algumas aldeias que se mantêm guaranis, especialmente os Mibiá, que são um povo que nunca foram cristianizados, diferente daqueles reduzidos daquele período, dos 159 anos de redução, que esses todos foram cristianizados e são quem? Os índios indígenas de aldeia? Não! É o povo das vilas, dos bairros, o povo pelo duro, que nós chamamos nessa macro-região, né? E que está vivo, obviamente, nos bairros da tua cidade, de cada um que nos ouve, vê agora. E de uma certa forma perder um pouco da sua identidade também. Sim, mas veja, mas não a espiritualidade. Mas não esta coisa de lidar com as energias do benzedor lá em São Miguel, ou lá em São Borja, ou aqui, acolá. Então, isso está vivo. Então, religiões antigas voltando. Perfeitamente, mas veja, todas elas lidando com as energias, todas elas lidando com aquilo que é central, e não com a expressão, quem sabe nem a expressão religião, mas espiritualidade, né? Quer dizer, eu não preciso de um nome para mim me relacionar com Deus. Eu preciso do quê? Eu preciso da minha vibração, né? E, obviamente, de regular com a natureza, com o ar que bate em mim, com o som dos pássaros, com o som da vida, né? Então, veja que esse mundo nativo, vamos chamar assim, né? E que também não era só Guarani, era Charrua, Minuano, Guinoa, Caágua e tantos outros, né?
e que cada um vivia os seus modelos espirituais, milenares, multimilenares, e que aqui é um lugar para a gente falar dessas coisas. E se a gente pensar, digamos, naquele período dos 159 anos da presença jesuítica e guarani, que é assim como a gente chama, isso foi algo muito potente e que, mexeu profundamente com um processo, obviamente, europeu, de ver Cristo, de ver Deus, de ver, né, o cristianismo num todo, e como isso vai chegando aqui, mas também outras religiões. Por exemplo, o mundo gaúcho nosso. Esse ser de bombacha, bota, as prendas assim fechadinhas, até aqui em cima, né? Lembra? O Os pé lá mentiras. embaixo não pode aparecer. Que religião é essa no mundo? Isso é um muçulmano. A Europa foi muçulmana de 711 até 1492, que é o ano do descobrimento da América. Ou seja, nós estávamos prenhes de mouro, prenhes de muçulmano. E nós não pensamos sobre isso. Esse jeito meio briguento, nosso gaúcho, assim, né? Gosta de Durão. pelear? Claro, é da onde? Obviamente que é o sangue mouro que está presente em nós. Né? Então veja que eu tudo arrepiado aqui, olha aqui, ó. Aqui, ó. Então veja que isso tudo está vivo, essas espiritualidades, esses espíritos. Aqui nas missões, a gente pode falar de almas de outros tempos, né? Pode falar de espíritos de outros tempos. Nós temos recebido, eu, graças a Deus, assim, ó, todos esses místicos que têm passado por aqui, a semana passada passou 3 aqui, e cada semana, cada mês, vem gente do mundo inteiro para cá, para isso, né? Para quê? Para viver essas energias, para viver a espiritualidade, para conectar com esse mundo dos espíritos missioneiros, e que tem de todas as cores. Isso é importante, né? Alguém vai pensar, não, mas são só nativos. Não, tem jesuítas de outros tempos, tem indígenas de muitas nações diferentes, tem gente do bem, tem gente do mal. Então, quer dizer, como todas as moedas do mundo têm 2 lados. Então, aqui é um lugar para se viver esses esplendores energéticos. Então, esse é o sentido, né? E todo o processo histórico que aconteceu aqui, obviamente que não pode ser esquecido que tem essas bases, daí com os nomes religiosos, assim, né? Mas a verdade é que eram grandes conhecimentos ancestrais mesclados com os conhecimentos europeus, que vinham especialmente nós aqui da Espanha, né? E a sua religiosidade espanhola tão forte, né? Mas nunca esquecendo de que tempo nós estamos falando. Estamos falando de um pós-mouro, né? de um tempo muito importante dos jesuítas no mundo, comandando a igreja lá, né? Explorando. E claro, todo esse processo. Então, nós aqui foi um estado importante de exportação. Os grandes escritores do mundo, e eu nessa minha encarnação de agora, eu tenho lidado muito com isso, né? De contar o que disse um Voltaire, o que disse um Montesquieu. Voltaire chamou de triunfo da humanidade. Montesquieu chamou de primeiro estado industrial da América. Muratori, que é o principal filósofo italiano dos 1700, disse que nas missões ocorreu a principal experiência do cristianismo no mundo. De que mesmo? Fraternidade, amor ao próximo, alteridade, cooperação. Hoje os principais pesquisadores da economia que estão falando sobre cooperativismo no mundo estão dizendo o cooperativismo iniciou no mundo nas missões. E mais do que isso, porque os ingleses demarcaram Rochdale, né? O lugar onde iniciou o cooperativismo. Agora se encontrou um documento magnífico, que é o início do cooperativismo no mundo. E o que diz no documento? Nós aqui em Rochdale estamos fazendo do mesmo modelo que os indígenas da América fizeram. Olha só. Então, tudo arrepiado, né? Então é isso. Então tem uma coisa grande para nós contar para o mundo, né? As experiências que aconteceram aqui são todas de base espiritual, claro que muita coisa na base material, né? Aqueles 159 anos daquela gente que saiu do Neolítico,
depois veio para um cristianismo, trabalhou em cada redução cerca de 50 grandes indústrias de tudo, marcenaria, esculturas, a produção de instrumentos musicais, fundição. A Santo Ângelo, por exemplo, buscava a erva mate lá na tua região e trazia para cá, e aqui se tornou o maior produtor mundial de erva mate. Daqui era exportado para o mundo inteiro. Tem um texto de um jesuíta que coloca 80 carretas de erva mate que foram até Lima, no Peru. Imagina, sair daqui, passar o Rio Uruguai, passar o Rio Paraná. São carretas a boi. Claro, mas óbvio. E até o Peru. Óbvio, sim. Subindo os Andes, imagina aquele mundo branco lá de neve daquele período, né? Muito mais do que hoje em dia, entregando essa erva toda lá, voltando com cobre, com outros elementos, né? Para fazer fundição de coisas aqui. Então, aqui foi um mundo muito desenvolvido. Quem eram esses jesuítas que vieram para cá? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de um deles, Antônio Sepp von Hechingen. O Antônio Sepp, que foi pároco em São Miguel, fundou depois São João Batista. Quem é o Antônio Sepp? O Antônio Sepp é um príncipe. O pai dele é o rei de Cauten, que é um condado. Naquele tempo não haviam Itália, Alemanha, Áustria, né, os países, França, eram condados, e os condados que se organizavam, né? Então os reis estavam nos condados. E o rei de Cauten, que hoje ficaria como o norte da Itália, aquele tempo era sul da Áustria, era um rei. Então, o vivente esse é um príncipe. A gente não pensa sobre isso. Ele foi menino cantor de Viena, ele era um dos caras mais tecnológicos daquele período no mundo, né? Ele que traz as partituras musicais para a América. Aqui nós tivemos a Escola de Música da América, vinha gente da Bolívia, do Peru, de todos os lugares para ter... Das artes, né? Das artes, sim. Por quê? Porque essa gente que veio para cá era extraordinária. Por exemplo, um Giambattista Primoli, que é um arquiteto, né? É o mesmo que constrói São Miguel, Trinidad. Imagina um vivente que produziu 2 patrimônios mundiais. Imagina que coisa grande. Tombado, né? Pela ONU. Tombado pela ONU, pela Unesco, né? Então veja que isso tudo compõe o tipo de gente estudiosa das principais universidades do mundo, que eram os jesuítas que vieram para cá. Então, tudo isso faz com que a gente pense que ocorreu algo muito importante aqui, né? E que, obviamente, deu um ciúme extraordinário na Europa, e por causa disso vem o Tratado de Madrid, as guerras e inclusive a expulsão dos jesuítas, né? O que nós temos, e agora para mim faz todo um sentido de algumas coisas, inclusive do contexto histórico, né? O porquê os mongols, quando atingiram mais de 80% do mundo, quando eles dominaram, não vieram para a América. Agora eu me perguntei isso enquanto você estava fazendo. Porque quem sabe o povo deles já estava aqui. Perfeitamente. Né? E dentro dos grandes estudos e das linhas, eles disseram, nós conquistamos o mundo. Sim. De alguma forma. Então, sim. É algo que me fez pensar enquanto você estava falando. Porque são variações né, culturais, digamos, daqueles povos que, como eles vão saindo, porque eles saem de lá, vêm descendo pelo Japão, pela China. Veja que todo mundo é de olho puxadinho. Eles dominavam 100% a parte bélica também. Perfeito. Não? Né? Mas veja que atrás de tudo isso sempre tem uma espiritualidade. Né? Aproveitar o sino para falar da espiritualidade. Né? Então, sempre tem uma espiritualidade extraordinária, sempre tem vibração. Né? Então, essa energia, isso tudo é que compõe, digamos, o processo cultural que nós ainda temos hoje, voltando para o 2022. Né? E o que nós também acompanhamos, e aí eu vinha... Olha só, fomos agraciados então, né, com os sinos. O que nós também acompanhamos nesse desenvolvimento, e aí o que nos conecta com grandes conhecimentos hoje existentes no Acre e na Amazônia, e o que também nos conecta basicamente na Patagônia Argentina para baixo, que são 2 conhecimentos extremamente distintos,
mas que ainda detém de grandes informações, inclusive sobre organismos que nós não dominamos. E é o processo da matéria através dos vegetais, do domínio dos animais e de todos aqueles elementos energéticos que nós tínhamos nessa composição. E hoje, durante essa vinda e alguns dias, nós conversando com algumas outras pessoas, e aí nesse contexto um pouco mais histórico, e aí eu me envolvi com os pajés, principalmente da Grande Amazônia, já há um bom tempo, fui para a Patagônia conhecer esse povo mais ancestral do povo Mapuche, né, e as divisões que eles têm lá, inclusive do campo místico deles, né? E aí, tanto um povo quanto o outro coloca como São Miguel e as regiões missioneiras como um ponto de encontro de tudo isso, onde existia um abastecimento, como você está me colocando, das Américas, né? Sim. Porque você, em conversa paralela, também me disse, mas São Miguel foi uma das maiores cidades da América, teve. Quando saiu todo um conhecimento que vem passando, porque o conhecimento no mundo, ele sempre gira, né? Como a gente colocou, uma parte lá, uma vez lá no Egito, outra vez lá em Machu Picchu, outra vez em locais distintos. A minha pergunta ainda, que um dia, quem sabe, eu responda, é, quando a Europa descobre tudo isso, a Europa já sabia que um grande conhecimento estava aqui, e para mim ainda continua esse grande conhecimento, vivendo com alguns grandes pensadores, principalmente desse processo ancestral, né? E eles colocam sempre a mesma coisa. E quando esses povos e a própria igreja vêm para cá, eles vão aonde? Eles vão em um núcleo aonde abastecia no processo alimentar da Grande América. Sim. Porém, eles não conseguem encontrar suas raízes dos braços, aonde estavam os grandes conhecimentos. Então, tanto o pessoal, principalmente os Runicuim, né, no qual a gente tem mais contato, os Mapuches, eles têm histórias parecidas, né, com essa grande macrovisão que nós não temos o entendimento total. Mas hoje me dá uma amplitude de entender que sim, nós fomos tomados, por quê? Porque alguém queria as nossas informações da América que está aqui, e ainda elas continuam. E quem sabe por centenas de anos elas vão estar aí. E elas estão escondidas, não comigo, não contigo, nós aqui estamos especulando, digamos assim, né? Eu tenho feito entrevistas com os pajés e com os caciques, né? Eu escrevi um artigo científico que está numa revista internacional, que chama Experiências Utópicas no Território Fronteiriço do Mercosul e as Alternativas de Sustentabilidade e Desenvolvimento para o Novo Milênio, né, para o terceiro milênio. E os pajés me dizem com uma guaranis, né, com a clareza sobre essas questões invisíveis que nós, de um mundo europeu, aceitamos com, às vezes até lemos, estudamos, mas a gente vê assim com uma singeleza de que quem quer deixar de lado, porque a violência materialista que nos construiu, ela deletou, inclusive, os conhecimentos das pirâmides e tantos outros, né? Bom, as nossas próprias aqui? Claro, claro. Não, mas isso de lá, mas as daqui então. Por exemplo, Montoya, que é o que primeiro escreve o Guarani, é quem tira o Guarani da fala e põe ele para a escrita. E ele escreve um livro, né, que é famoso, o livro do Montoya, Ruiz de Montoya. Ele conta, nas suas 250 páginas, ele gasta umas 100 páginas para falar de espíritos, de coisas que ele via, de luzes que ele via, né? De índios mortos que falavam, né? E que, claro, para um jesuíta aquilo era um absurdo total, né? Mas ele escreve sobre isso, né? E o que dizem os guaranis hoje? Eles dizem sobre a sequência da vida depois da vida. Não depois da morte, né? Mas depois da vida.
onde eles têm a máxima clareza. Por quê? Porque diariamente eles falam com seus mortos. Não é uma coisa assim que o mesmo, teve uma vez. Não. Na UPAN, que é a casa de reza, lá os pajés se comunicam com os seus ancestrais ali, né, das famílias, de alguém que está com um problema e que vai ali para tentar resolver um problema seu lá. E aquele sistema de comunicação é ordinário e comum. E direto. Isso. Então veja que um povo que pensa espiritualmente, que tem absoluta certeza da continuação da vida depois desta vida e das vidas passadas, é um povo absolutamente distinto de nós, que enxergamos o material de hoje, vamos enterrar no cemitério, né? As pessoas acham que uns foram para o céu ou acabou, né? E eles não, eles dizem, não, isso é só o material, o verdadeiro eu, né? O Nyanderekô, o meu eu, esse segue vivo normal e vai para onde, né? Eu pergunto, né? Ele disse, vai para onde você espiritualmente merece, aonde você vibra e aonde você cabe lá, né? Tu não vai ir para um céu magnífico se tu não é grande coisa, né? Então, tu vai para onde você merece, e é exatamente isso. Daí dá para lá casar com o Cristo, lá de... Há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, para qual casa que tu vai? Tu vai para a casa que te cabe ir. Aonde o teu rádio entra, vai lá, né? Então é isso. Então veja, mas veja que nós estamos falando de 2022 agora. Imagina falar isso em 1600, 1700, isso era uma heresia, né? Imagina, né? Então, veja que, todavia, os jesuítas e os guaranis conseguiram congregar as suas ideias. E aí que está o grande lance de tudo isso, de pensar que mesmo no momento em que a Igreja Europeia estava botando fogo em gente, estava cortando o pescoço fora, estava espichando gente lá, aqui se viveu um verdadeiro milagre durante 159 anos de amor, de fraternidade, de direitos iguais. Consagração de informações. Isso, mas sem fome, num país hoje que vive passando com 33,14 milhões de brasileiros passando fome. Hoje, eu cito sempre o exemplo de São Miguel, né, que é o que eu tenho, que eu guardo os números melhores. São Miguel tinha cerca de 1 milhão de cabeças de gado. Tinha 7 mil pessoas lá, que era uma grande cidade para aquele tempo, né? Uma grande cidade. 7 mil dividido por 1 milhão dividido por 7 mil dá cerca de 145 cabeças de gado por pessoa. Ou seja, todo mundo era rico, todo mundo tinha... Os galpões graneleiros estavam entupidos de comida, não havia o menor medo de que faltasse, né? E se alguma redução tivesse uma seca, uma coisa assim, eu ajudava ela lá e cada um ajudava e produzia o que melhor lhe aprovera, né? E ajudava aquele também. Então veja que tudo isso é uma verdadeira utopia para os dias de hoje, né? Um modelo utópico onde você é autossustentável, você tem alimento em grande quantidade, as grandes sobras você consegue exportar para a Europa, para o mundo. Veja que nós, a discussão nossa, vamos aumentar a exportação do país, tal, que é o sonho nosso, né? Eles faziam isso. Você fez isso com a maior naturalidade aqui. Então você vê que esse conjunto todo, que tem uma base espiritual... Uma sociedade quase que perfeita na época. Exato. Não, mas veja que quando um Muratori, né, que é um filósofo extraordinário do mundo, diz isso, né, a melhor experiência que o cristianismo produziu no mundo. Quando a ONU, através da Unesco, escreve, né, que nas missões ocorreu uma experiência sociocultural sem precedentes na história dos povos. Então, isso é uma coisa arrepiante, entende? Profunda e que faz pensar também com profundidade, né? Quer dizer, o que é isso? Será que é possível utopizar, né? É possível. E é possível a gente pensar que aquela experiência
né? Daí vamos para Hayao. Hayao é um outro filósofo importante que diz que essa experiência ela não pode ser esquecida por aqueles que planejam um mundo novo. Olha só. Né? Então, assim, é possível pensar que a gente pode ser mais irmão, mais fraterno, mais amoroso com o outro, ter mais uma sociedade mais digna de divisão. E ter alteridade, de compreender e respeitar as diferenças. Entende? Por exemplo, compreender, por exemplo, veja, nós estamos em 2022 e ainda tem essas coisas de gente achando que negro, que indígena é diferente, que coisa medonha isso, né? Então, quer dizer, aquele tempo não, o respeito aquela gente que estudou nas melhores universidades do mundo, vinham para cá e respeitavam o modo de ser dos guaranis, né? Então, isso tudo, nós tivemos uma experiência, sem dúvida nenhuma, extraordinária. E ela é com base principal na espiritualidade. E para nós falar um pouquinho, porque a conversa é boa, né? As informações dá para nós passar aqui 2 dias só conversando com isso e discutindo. Sepete Araju. Cepé, herói da pátria brasileira, né? Veja, isso é outro tema que nem os de hoje falam sobre isso. Cepé é herói rio-grandense, herói da pátria brasileira, está com um pedido de canonização no Vaticano, né? Sepete Araju já é reconhecido pela Igreja Mundial como servo de Deus, que é o primeiro passo da canonização. E há provas bem contundentes que ele foi martirizado em nome da Igreja. Então, Cepé tem uma variação grande, digamos, de visões sobre ele. Espiritualistas do mundo vêm aqui para prosear com Cepé, né? Que hoje é reconhecido como um espírito de luz, né? Alguém muito importante, que cuida dos interesses da América, dos povos da América, né? E que tem um processo energético gigante. Então, muitas pessoas, nos últimos, especialmente 5 anos, têm vindo dos lugares mais variados em busca dessa conexão, né? Do sentir, uns inclusive de conversar, né? Muitos médiums têm vindo para cá, né? As mais variadas vertentes, digamos assim, da espiritualidade têm vindo em busca desse conhecimento. E sem dúvida nenhuma, há muita gente que vem em busca dos milagres, né? Em busca de curas. Por exemplo, nós temos alguns lugares da região que são extraordinários para isso. Por exemplo, o Caró. O Caró é um lugar de milagres, de cura de câncer, inclusive, né? Então, que vem gente da Europa, vem gente da América toda, né? E do que estamos falando? Estamos falando de um conteúdo energético que está ali, que cada um chama o nome que quiser chamar, né? E que, obviamente, reflete e tem uma posição importante, digamos, nesse construto, que é essa coisa das energias, dos espíritos, das almas do período missioneiro que continuam vivas por aqui. É quando nós estávamos falando com o pessoal que benze lá em São Miguel, né? Para eles, ele já é um santo, né? Sim, sim. Já é um curandeiro nato por si próprio, que realmente trabalha com as energias e com certeza protege estes povos, né? Então, independente da onde nós estamos e do que eu conheço, Amazônia para baixo, né? Alguma coisa de ligação, todos eles falam sobre esse grande guerreiro curandeiro, né? Que veio para terminar com a mortandade dos mais de 700 mil índios que estavam sendo massacrados na época em todo o território brasileiro, né? E que as pessoas que convivem com nós, então, na região de Imbituba, lá em cima, né? Eles sempre colocam, e nós já vimos em algumas cerimônias ancestrais que por lá fizemos, porque eu sou adepto ao xamanismo mais tradicional raiz, né?
Então, sim, ele aparece para consagrar e para dar suas informações. Os grandes pajés, que quando eu convido para eles para vir a São Miguel, principalmente, né? Porque vamos a São Miguel, né? Porque pode ser uma curiosidade minha, né? De ter essas energias mostradas de uma forma mais ampla, né? Não somente as minhas, mas também num somatório, mas eles ainda dizem que aqui não está preparado para isso, né? Eu acho que nós vivemos um tempo dessas coisas, né? Tu estava falando agora que eu estava sentindo essas coisas todas. Então, o que acontece? Acontece que é isso. Veja que essa conversa nossa, ainda para um percentual gigante da sociedade, parece ser uma coisa exógena, né? Então, a verdade é que, aos poucos, vai se descobrindo esse processo energético todo, e mais do que isso, vamos também aprendendo a mexer com isso, a utilizar esses processos todos para o bem. Porque essa é a grande questão. É como, através do bem, como é que a gente consegue fazer com que esses processos energéticos que estão aí à disposição, que eles sirvam para todos. Não pode ser para meia dúzia. De forma organizada. Né? De forma organizada e, obviamente, digamos, na plenitude do que essas energias podem fazer para a humanidade, né? Ou para as humanidades que nós temos. Então, é muito importante tudo isso, mas é importante também que a sociedade, aos pouquinhos, que quem trabalha com esse processo todo energético, também possa ir lidando com isso, mostrando para os atuais e para os futuros, né? Eu acredito que em muito pouco tempo nós vamos ter grandes e outras informações, né, sobre a utilização, sobre como trabalhar com esse sistema de energias diferenciados, e cada vez mais vamos sair, digamos, de poucas pessoas que lidam hoje para uma humanidade trabalhando nisso. Eu acho que esse é o planeta novo que nós queremos, daqui sei lá quanto tempo, né? Mas esse é o mundo novo que a gente procura, um mundo de amor ao próximo, de fazer o bem, de fazer com que tenhamos compreensão, a compreensão de nós mesmos, da nossa espiritualidade e a do outro, e entender essas diferenças todas. E aqui é um lugar bom para a gente falar dessas coisas, né? Missões é isso. Acima de tudo, é um cadinho, é um lugar aonde esse conjunto dos conhecimentos tem vindo e tem mexido nessa grande panela espiritual, vamos dizer assim, e ali fazendo uma grande boa sopa, vamos dizer assim, de elementos, e que tomara que a gente consiga ajudar as pessoas com isso, né? Clarear quem somos, para onde vamos, né? Para mim, isso é uma certeza que você está me falando, né? Eu presenciei um outro fato onde um desses pajés, né, com a preocupação de um dos caciques, de botar, mas o que eu vou fazer com os novos, né? E ele disse assim, eu lembro com clareza, ele disse, os novos estão por vir. Isso. E todos estamos voltando. Né? Essa foi a palavra. E aquilo me arrepiou, me arrepia até agora, porque eu lembro da energia que ele disse isso. E o cacique da aldeia, né, ele se calou, e aquilo ficou um silêncio, sabe, em toda a aldeia. Quando ele falou aquilo, não se escutava um ruído, né? Nós estávamos um grande número de pessoas, e quando ele falou aquilo se calou. Hoje, quando eu perguntei para dona Alzira, a dona Alzira tá com, né, vai estar aqui no documentário com nós, tá com 86 anos. Eu disse, mas tu não tem 50, né? E ela respondeu, é a paz.
Claro, É a paz que me deixa jovem, né? claro. E eu pedi, tá, mas a senhora, o que a senhora vê, né? Como é que vai ser esses curandeiros? Né? E ela disse, você é novo, né? Mas eles estão voltando. E aí vão voltar cada vez mais. Né? E quem sabe essa nossa região que as pessoas precisam vir conhecer, não somente por o que aconteceu, mas o que pode acontecer aqui ainda, que tem todos esses registros históricos que podem nos dar essa energia de dizer, opa, opa, como eles construíram isso, né? Ou como isso tudo foi fundamentado, né? Por uma base religiosa, por uma base ancestral, por essa junção de conhecimentos que agora tu está nos colocando, que vem de muito tempo, né? E que agora assimila tudo que está por vir ainda. Então, isso nos dá esperança, né? E as tuas pesquisas eu sei que vão colaborar por muito tempo, né? Eu acho que tudo isso que você está colocando ainda, coloca em muitos livros aí que estão para vir para nós, porque vai ficar, tudo isso que fica, né? Estou terminando um livro agora, vai chamar Os Espíritos das Missões. Olha só. Né? Que é exatamente para falar dessas coisas. Né? Por quê? Porque isso está vivo e as milhares de pessoas que vêm atrás dessas ideias aqui, tem algo grande acontecendo. Essa semana agora, nós estamos no mês de julho, passou exatamente nesse lugar onde nós estamos, cerca de 2.500 pessoas nessa última semana, em busca da espiritualidade missioneira. Então, aqui nesse lugar, tambores tocaram, né? E era gente da Igreja Católica. Então eu vejo assim que como tem alguns setores das evangelizações que estão bem à frente, lidando com as energias, lidando com as invocações, né, espirituais. Eu cruzei por aqui, tá tudo arrepiado, né? Então veja, que lindo isso, né? Enquanto que distantes daquele modelo mais antigo, só de orar, de rezar, né, de uma missa, que é importante para alguns, claro. né? Mas que todavia tem coisas muito maiores e que essas mesmas pessoas podem fazer, né? Então, esse conjunto energético que nos envolve depende muito também das nossas vontades. Cada um que vai estar ouvindo, né, mexa, chame os seus santos, né? Chame os seus espíritos, os seus anjos protetores, né? Que são... Desperte para si mesmo. Claro, não, eu sou um chato de dizer, eu digo para todo mundo isso. Converse com o teu anjo da guarda. Tem um cara ali, né? Tristemente faz a tua idade e mais 9 meses ele está ali junto contigo, né? E a maioria das pessoas não aprendeu a conversar com ele, a se comunicar com ele, né? Então, lida com ele. Ele é um interlocutor com todo o outro lado. Né? Com certeza. Quando o sapato apertar, conversa com ele, né? Tem 1000 jeitos de falar com eles. Então, aproveite isso, aproveite essa coisa toda. E nós estamos aqui, Santo Ângelo San Angelo Custódio, é o Santo Anjo da Guarda, né? Em espanhol. Então, aqui é o lugar para a gente falar dessas coisas, aqui é o lugar para aquelas pessoas que querem sentir coisas. Vem para cá, né? As energias estão aqui, estão aí à disposição. Disponíveis. É isso. Aquela gente toda quer ajudar, quer benzer, porque às vezes os benzimentos também não precisam de um benzedor. Se você está afeito, né, a receber as boas energias, rapidamente você vai sentir elas, né? Então, aproveita essas coisas todas, né? Venha, nós aqui tem desde coisas super interessantes, quem quer fazer uma coisa mais profunda, né? Tem 30 dias de caminhadas, né? Desde eu ia lhe pedir Paraguai, isso. Argentina, Brasil, 14 dias de caminhada de São Borja até aqui, de São Nicolau até aqui, 8 dias, 9 efetivamente, porque tem que chegar lá no primeiro dia, ou de São Miguel, uma caminhada menor, né? De 3 dias mais um dia, né? 4 dias, digamos, de operação, 3 dias de caminhada, e que é muito interessante no sentido de buscar esse processo energético que está aqui, né? De viver essa experiência, né? De tomar para si, digamos, essa egrégora
espiritual que está aqui e que está à disposição de qualquer um que queira. Não pode ter medo também de ficar se arrepiando, que nem nós fizemos hoje aqui, né? Mas Então, isso para nós é comum. não, é um prazer imenso, né? Cada vez, eu digo que as grandes experiências do dia a dia, quando acontece uma coisa dessa, de ficar tudo arrepiado, é porque você teve uma experiência. Triste aquelas pessoas que têm medo de ter experiências ou que nunca tiveram uma experiência desse tipo. E há aqueles que têm toda hora também, né? Então, isso tudo está aqui tão vivo, né? E tão disponível para todos. Que bom mesmo. Caminhos do conhecimento é isso mesmo, né? Com certeza nós vamos estar ainda transitando. Por aqui vai ter muita coisa boa que nós gostaríamos e nós vamos fazer nos próximos 6 meses, 1 ano, nós vamos estar aqui, porque nós estamos resgatando o que há de essência aqui, né? Perfeito. Não adianta, se eu nasci em Frederico, moro em Seberi, pertinho daqui, tudo era missioneiro. E a minha região, para mim ajudar, não vai ser lá na Europa, não vai ser lá na Ásia, não vai ser... Não é Devaldo que nasceu por aqui. Se eu escolhi voltar nesta região, é porque aqui eu já estou fazendo um trabalho há muito tempo. Perfeito, perfeito. Né? Perfeito. E é mais interessante que os engenheiros vão descobrindo isso com o tempo, né? Que tem outros deveres além de ficar, no meu caso, cartografando ou você construindo. É muito interessante que isso tudo é posto no tempo certo e a gente vai descobrindo as coisas no tempo certo. Mas eu chamo só de José, né? Nós estamos indo para um caminho que a nossa região está voltando a ser nata. Né? A Ametista do Sul hoje, os turistas que estão indo lá, mais de 30% eles já não vão para comprar pedrinha. Quando eu digo comprar pedrinha, talvez, né? Não, eles vão pelas energias. Perfeito. Iraí, novamente, pelas águas, estão se redescobrindo. Né? Vicente Dutra, que é o reduto que nós estamos lá, a fusão dos minerais e da própria água forma o barro e aquele processo cura. Sim. Você me coloca do Caraó, né? Há algum tempo. Ali inspiram uma atenção nossa para um dia. Isso. Para um dia. Ali, a nossa ideia, de repente, porque nós não falamos sobre isso nessa reportagem, porque eu espero nós podermos fazer uma lá. Isso. E ali é um lugar de grandes curas. A canonização do Roque Gonzalez, do Afonso Rodrigues e do João de Castilho, né? Sim, se deu por cura de câncer, né? Por comprovação científica de que o milagre aconteceu. Não, e acontece todo dia. Se você ficar lá uma semana inteira, todo dia vem gente agradecer a cura de câncer. Então tem uma coisa grande lá, né? Como é que acontece isso? É basicamente espiritual. Tá lá, né? Então, aproveitar, no bom sentido da palavra, aproveitar essas questões todas, é fundamental, é entender esses processos, esses princípios, de como o processo vibracional acontece, de como mexe com o sujeito, né? Então, isso tudo está aqui nas missões, é viver a experiência. É um orgulho ter você nessa gravação e com certeza em algumas outras também vou requisitá-lo pelo vasto conhecimento que tu tem dessa região e aqui nós estamos. Se combina depois da 6, uma ideia aí. Olha aí, ó. Então, nesse processo total, nós vamos acompanhar durante muitos anos e com certeza nós vamos trazer elementos que antes não existiam, nós vamos trazer à tona informações que para alguns servem, para outros não. Perfeito. E aqui nós estamos livres. Né? Nesse exato momento da nossa vibração, nós somos livres. Então, a minha verdade não precisa ser a tua verdade. Perfeito. Mas que as verdades mais subliminares que eu e você temos, que nós possamos colocar em um ponto comum e estabelecer uma nova visão para os próximos que virão. Perfeito. Né? E que as pessoas vivam as suas experiências, que sempre são únicas, as vibrações que sentem sempre são únicas,
são aquelas que cabem exatamente no teu sistema vibratorial, né? Quer dizer, algo é transmitido, algo é recebido, que às vezes eu estou ao lado e não sinto nada, e você sente tudo. Então, cada um de nós tem essas capacidades. Então, isso é o grande lance, vamos dizer assim, é exatamente esse. É se abrir para essas coisas, que estão aí. Estão aí, quer dizer, é a vontade e o espírito livre exatamente de receber esses benefícios. Então, quero agradecer Muito bem. novamente. Muito obrigado e venham conhecer as missões, que vale muito a pena, porque as energias estão aqui. Basta você querer descobrir.